Olá, amigos do Ceará RH. Estamos no espaço de conexões, de apresentações, de tecnologia e de soluções para você que é profissional de RH e quer ser um gestor ainda melhor. Nós convidamos aqui, temos a presença especial do Rafael Balaniuk. Ele é da Mine, ele vem falar de People Analytics, da importância dos dados para a gestão de pessoas. Rafael, seja bem-vindo, obrigado por estar participando desse momento conosco. Eu que te agradeço pelo convite, Moisés. Muito bom fazer parte disso. O evento, cara, tá sensacional. E queria trazer essa abordagem para vocês da importância de dados para a gestão de pessoas. A Miner é uma startup de People Analytics e a gente fornece soluções de dados para empresas de todo tamanho. Empresa nacional, internacional, pequeno, grande, médio porte. E até essa talvez seja a parte mais interessante de começar. Porque a gente fala de People Analytics, parece um negócio super complicado e parece um negócio que só pode ser aplicado a empresa gigante. Fala assim, se eu não estou numa empresa de 20 mil colaboradores, eu não posso fazer. Rafael, como é que é o passo inicial para uma empresa, né? Uma empresa que está em crescimento, que está querendo ter uma gestão mais estratégica, mais aliada a dados. Como é que elas começam? Como é que a Mine hoje... Quais são os produtos que a Mine tem que convergem para esse início de operação de uma análise de dados dos colaboradores? Perfeito, mas então, a gente tem dois grandes grupos de produto. A gente tem o que a gente chama de dados standard e dados advanced. A standard ela é voltada para uma empresa que não tem uma maturidade tão grande de dados. Então, assim, é uma empresa que quer acompanhar seus indicadores, quer saber como é que está o turnover, quer saber como é que está o absenteísmo, quer saber como é que está a remuneração, onde ele pode melhorar, como que ele pode se colocar melhor em relação ao mercado. A gente tem essa solução mais simples e a mais complexa, que é o que a gente chama de dados advanced, que inclusive a gente cria modelos preditivos de turnover, consegue apontar quais colaboradores provavelmente vão pedir para sair, por quê. E eu acho que o mais importante é o RH hoje, se uma empresa tem um sistema de folha, um sistema de ERP, ele já tem o dado mínimo para trabalhar. Então, assim, claro que quanto mais dado, melhor. Mas se você tem um sistema de folha, já dá para você começar. E aí entra o ponto importante. O mais importante de começar é a maior dor de gestão de pessoas. Sabe quando você está lá quando você como RH está lá no seu dia a dia e vem aquele gestor de operação te enchendo o saco todo dia pela mesma coisa? Pô, o salário não tá legal, meus talentos estão indo embora, tem muita gente faltando, o pessoal está desengajado. Você pegar essa principal dor e buscar uma solução de dados para isso. Então, assim, o gestor leva para você, eu não estou conseguindo reter meus talentos. Beleza, o que a gente vai fazer? Quem são os seus talentos? Onde eles estão? O que tem em comum do pessoal que está saindo? E aí entra a questão da cultura de dados. Não adianta pegar uma empresa que está começando, que ainda não tem o dado como norte da tomada de decisão e entregar um modelo preditivo. Qual que é o próximo passo? Pegando a sua dor, o que você faz hoje com um dado? Será que se a gente conseguir pegar o turnover e juntar, por exemplo, um dado de avaliação de desempenho com a rotatividade, qual seria a entrega? E aí é um primeiro passo, pegar o dado que você já tem e fazer uma entrega de relevância para o negócio. E isso é uma coisa muito bonita, Moisés, porque às vezes a gente tem aquele negócio o RH não ter orçamento, nunca tem um budget, e a parte de dados, ela geralmente é a que fica depois, porque é visto, para que eu vou ter um dashboard? No momento que você gera valor para o negócio, no momento que você consegue ter uma primeira entrega de, por exemplo, o diretor financeiro chegou para você e falou, eu preciso exportar minha folha. No momento que você conseguiu olhar nos dados, conseguiu ver ali divergência de remuneração, conseguiu ver um lugar que estava com muita gente, estava superdimensionado, e você devolveu para ele com o dado que você tinha, você consegue comprar a possibilidade de trabalhar mais. Então, assim, consegui resolver seu problema com o dado que eu tinha. Vamos trabalhar numa estrutura de dado para pegar mais dado? Vamos comprar uma pesquisa salarial, vamos comprar uma coisa. Você vai começando a conseguir dinheiro para trabalhar em cima disso. Então, te respondendo, começar sempre pelo maior problema, começar sempre com o que você tem, sempre vai ter coisa melhor para procurar. Quero reter meus talentos, mas não tenho uma pesquisa de desligamento. Tenho que fazer? Tem. Mas dá para você entregar depois você vai fazer a pesquisa, depois você vai medir os dados, mas com o que você já tem, já dá para fazer uma entrega. Quais são os maiores problemas, Rafael, que vocês têm percebido onde efetivamente vocês conseguem gerar mais resultado, né? Esse resultado que você diz, esse retorno para o investimento feito, né? Perfeito, Moisés. Cara, assim, eu diria que 70% das empresas que falam com a gente falam de retenção de talento.
E é uma briga do mercado, é um tema que, se você olhar as pesquisas do que os CEOs estão falando, é o mais Sensível, né? o mais sensível, mais falado. E aí entra uma questão que, para você reter um talento, não adianta você fazer uma coisa. Você tem que montar a sua empresa inteira, você tem que ter um RH bem estruturado. E aí vem a coisa bonita da análise de dados, que é a saída, o turnover propriamente dito, ele é um resultado. Ele não é uma causa, ele não é um subsistema. Se você dependendo do que você faz, você consegue aumentar ou diminuir o pessoal que está pedindo desligamento. Então ele serve para você analisar qualquer coisa que está acontecendo no RH. Estou pagando bem? Vou olhar minhas faixas salariais, minhas posições salariais e vou ver como é que o pessoal está saindo. Como é que está a minha carreira? Eu vou comparar quem eu dei promoção, quem eu não dei promoção, ver como é que está saindo. Ele serve para um ponto de comparação. Vocês hoje têm uma base de comparação para essas empresas? Assim, uma empresa pluga em vocês, vocês têm ali os indicadores principais para que essas empresas possam modelar a sua estrutura de dados baseado naquele referência? Perfeito, Moisés. Temos sim. A gente tem tanto indicadores para a parte descritiva, então a gente vai atrás e o nosso diferencial é que a gente trabalha do jeito que eu te falei, a gente trabalha com os dados que a empresa tem. Então, seria legal olhar, por exemplo, um resultado de DISC em relação ao turnover? Sim. Mas se a empresa não tiver, tudo bem, a gente consegue trazer outros dados. Que dados tem de processo seletivo? Na GUP eu tenho ali as etapas, eu tenho quantos participaram, eu tenho o salário de entrada. Isso a gente já leva em relação ao turnover. Então, a gente, além de pegar múltiplos indicadores, então, como é que é relacionada a taxa de absenteísmo com turnover? Quando o pessoal começa a faltar, ele começa a sair mais? Quando eu tenho um líder que tem muita gente faltando, ele também leva as pessoas a saírem mais? A gente faz uma análise dos subsistemas e dos temas de RH como um todo. Então, olhar por tempo de empresa, olhar por área do RH, olhar por tudo isso, ver o que tem de forma descritiva, e aí vem a parte legal. A parte mais complexa de análise, ela parece super complexa, mas a parte diagnóstica que a gente faz, ela é até relativamente simples. Ele é baseado em olhar para dentro e usar princípio de ciência para te comparar com você mesmo. Então, assim, a gente tem um case numa empresa que a gente analisou remuneração variável de vendedores. Será que você pagar mais é melhor? A conclusão que a gente chegou é que a partir de um determinado nível já não fazia mais diferença. Então, você pagar 3 mil de comissão, talvez seja bom. Você pagar 9, talvez não precisa. Talvez ali você consiga chegar numa resposta em dados ótima em relação a isso. E aí a gente pega os dados das empresas, em média, quando a gente pega os dados que as empresas têm, a gente cria entre 300 e 500 variáveis que a gente olha em relação ao turnover e filtra para ela dizendo, isso aqui é o que faz diferença para você. E aí a gente volta com a parte mais tradicional do People Analytics, quer dizer, beleza, a gente analisou isso aqui para você, mas está faltando uma pesquisa de desligamento que vai te ajudar nisso, está faltando uma pesquisa de cultura, suas bases de dados não estão integrando bem, então você tem um dado de processo seletivo, esse é o mais clássico, Moisés, que não se comunica com a sua base quando a pessoa entra na empresa. Vamos trabalhar nisso, vamos ver se a gente consegue linkar o que aconteceu no processo com quem entrou na empresa. Isso dá um ganho gigantesco. O que a gente toma o maior cuidado, Moisés, até reforçando isso várias vezes, é da gente não esperar esperar ter o dado ideal para começar a trabalhar. A gente começa a trabalhar, aí a gente vai estruturando e depois a gente consegue resultados melhores depois. Rafael, me fala um pouco dos resultados que vocês já têm, em relação a turnover, em relação a estratégia empresarial baseada em pessoas. Me fala alguns dados, alguns estudos de caso que você pode evidenciar essa necessidade do uso de um sistema de gerenciamento de informação. Perfeito, Moisés. A gente, para essa empresa que eu falei da área comercial, ela é uma empresa de grande porte e a gente conseguiu chegar numa redução de 70% do turnover dela olhando para dados. E aí entra um ponto fundamental. Acabei não falando, mas a Miner, ela é investida pela Falcone, a gente faz projetos em parceria e esse projeto foi feito em parceria. A gente entrou com a parte de dados, com a parte de tirar os insights e a Falcone entrou com o que ela sabe fazer muito bem de consultoria, de entender o negócio, de aplicar plano de ação, ver a resposta do plano de ação. E aí esse casamento que é o que faz diferença. É você ter o quant e o quali trabalhando junto para chegar no resultado. A gente teve essa diminuição de 70% e até tem uns cases um pouco mais... Esses são os cases mais tradicionais, né? A redução de turnover.
mas a gente teve um case super legal que foi de diversidade, que foi a empresa tinha uma meta de diversidade e ela não sabia se ela ia conseguir atingir a meta dela. A gente criou um simulador para ela baseado no que ela estava fazendo e a gente disse assim, ó, baseado nessas taxas de promoção, nessas taxas de saída, nessas taxas de entrada que você tem de homens e mulheres, você vai chegar nesses indicadores e essas metas aqui estão um pouco agressivas no intermediário, mas estão boas para cá. E a gente conseguiu trabalhar nesse simulador para chegar numa meta factível. Então, eu consigo fazer um programa de retenção para baixar meu turnover de mulheres líderes. Depois eu consigo fazer um programa de preparação de sucessores para daqui a 6 meses eu ter uma entrada um pouco mais agressiva em promoções de mulheres. E aí, quando vocês atuam vocês atuam de forma preditiva, assim, existe a possibilidade de vocês darem direcionamentos, né, para os gestores com relação a esses pontos que você coloca? Então, aumento, né, do número de mulheres na liderança, alguma área estratégica desses? Tem como desenhar a estratégia para a empresa chegar nisso? Os números que tem que ser mudados? Qual é a estratégia que tem que ser executada? Perfeito, mas sim. E isso é um cuidado muito grande que a gente toma, porque a gente também, assim como a gente como Mine, a Falcone, a gente se adapta ao ponto em que a empresa está. Porque, por exemplo, nesse caso, essa empresa queria a nossa ajuda para ajustar uma meta que era o objetivo dela. Mas ela não queria que a gente definisse o objetivo final dela. Porque ela era uma estratégia dela de negócio e ela não queria mexer nisso. Então a gente foi da parte de análise e ali no intermediário. Isso é fundamental, porque assim, a área de dados e projetos de consultoria, eles te ajudam no caminho. Se você disser pra gente onde você quer chegar, a gente te ajuda a chegar lá. Mas várias vezes é muito ruim a gente dizer, ó, você tem que chegar aqui. Pô, às vezes não faz sentido pro seu negócio. E essa conexão com o negócio, ela é fundamental. E aí a gente tem produtos que são, a gente tem, como eu falei, a dados advanced e a dados standard. Dentro da advanced a gente tem um produto de modelo preditivo. E dentro do modelo preditivo do diagnóstico a gente consegue apontar. Por exemplo, nesse caso que eu te falei, a gente apontou um valor de RV que era target. Seu target RV é bom que ele chegue aqui. E a gente sugere que você pegue esse valor que sobrou aqui e jogue na remuneração fixa. Porque isso deve segurar a sua equipe. Em outros projetos, a gente também trabalhou em empresas, por exemplo, de call center. E aí, a gente também trabalhou por tempo de empresa, fazendo uma análise dizendo, inclui um programa de onboarding aqui, porque nesse grupo o pessoal está saindo muito. Inclui uma remuneração variável na entrada. Ou então, mais para frente, a forma com que o desempenho estava sendo remunerado estava gerando muito problema. Eles tinham uma política um pouco agressiva de fazer a pessoa ficar fora do bônus. Então, assim, a pessoa tinha um desempenho muito bom, mas tinha chegado atrasado um dia e estava fora do bônus. A gente viu que isso estava aumentando a probabilidade de a pessoa sair em 40%, 50%. A gente falou, pô, beleza, eu entendo que você quer ser agressivo com o absenteísmo, mas será que precisa ser tanto? A gente indica que você seja um pouco mais leniente aqui, que você consegue resolver isso. Então, te respondendo, é meio que um trabalho a 6 mãos. A gente na parte de dados, a Falcone na parte de consultoria e o cliente, a gente vai junto dar o direcionamento. Exatamente. Perfeito. E hoje, qual é a partir de quantos colaboradores as empresas já estão optando ou já é orientado que elas trabalhem com essa análise de indicadores? Perfeito, mas é isso. A gente trabalha com empresas a partir de 100 colaboradores e isso funciona muito bem, porque é o que eu te falei. Vale a pena ter um modelo preditivo de turnover numa empresa de 100 colaboradores? Não precisa, sim. E na verdade o modelo nem vai ficar bom, é pouca gente. Mas eu consigo acompanhar via indicadores, eu consigo ver se eu estou com uma saída muito alta num tempo, em 3 a 6 meses. Eu consigo ver períodos críticos? Consigo. Eu consigo ver se a minha carreira está bem estruturada, a minha posição de remuneração em relação ao mercado está bem estruturada. Consigo olhar tudo isso com dados. E é por isso que a gente fala de People Analytics, às vezes as pessoas acham que quanto mais complexo você fizer, melhor. Cara, às vezes o que resolve o seu problema é a análise mais simples. Então, assim, 100 colaboradores, ter um dashboard de indicadores bem estruturados. E uma forma que a gente trabalha também a gente primeiro valida os indicadores com o RH, vê se os indicadores estão adequados e depois adequa a nossa plataforma de um jeito que os gestores usem no dia a dia. Porque um próximo nível de maturidade, o primeiro nível de maturidade a análise que você está trazendo resolve o problema? Então, se eu comparo sua remuneração com o mercado
eu consigo resolver seu problema de atração? Aí a gente vai ter uma resposta, sim ou não. Depois pô, agora que eu tenho a resposta positiva, resolve. Eu consigo fazer as pessoas usarem a solução de dados, então eu consigo fazer que elas abram um painel e tomem decisão baseada naquilo, e aí a gente vai fazendo uso guiado, reiterando até a gente falar, não, beleza, agora, cara, seus gestores estão usando, agora tá bom. Agora você consegue, agora além de você ter uma solução, você tem uma solução escalável que você consegue fazer rodar no dia a dia. Então, a partir de 100 colaboradores até Aí o céu é o limite, né? o céu é o limite. Aqui, queridos gestores de RH, nós tivemos o grande Rafael Balanuik. Ele traz aí a importância de você, gestor, que tem mais de 100 colaboradores, começar a trabalhar de forma mais estratégica, analisando dados, para que você possa ter um ambiente melhor, para que as pessoas possam, né, fazer aquilo que elas sabem fazer todos os dias e que a gente possa desenvolver analytics capazes de influenciar no crescimento da empresa. Obrigado, grande Rafael, por esse momento e a gente se encontra em breve. Eu que te agradeço, Moisés.